E aí, gente, tudo bom com vocês, né? Hoje a gente tá aqui nesse vídeo para eu e Joyce falar um pouquinho sobre um problema que a gente encontrou na implementação da camada, na verdade, na arquitetura em três camadas, né, do nosso sistema. O erro, ele está num ponto em que pode passar despercebido logo na primeira vista, ou seja, ele pode passar batido assim como já passou. E, na verdade, o grande erro é o acoplamento indevido entre os controles, né? Isso vai acabar bagunçando a organização dos códigos, do código, né, em si, assim, de uma forma geral. E também ele vai contra os princípios básicos da arquitetura. Bom, eu vou dar uma explicação agora do erro do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte: o Subject Controller, que deveria cuidar só do que diz respeito à disciplina, ele acaba acessando diretamente o Student Service. E o problema piora porque ele faz isso através de outro controle, o Student Controller, usando um código mais ou menos assim. Vou tentar descrever aqui. É studentcontroller.getStudentService.getStudentStudentIndex. Ou seja, o controller de disciplina está se metendo em algo que não é responsabilidade dele, que é buscar e lidar com dados de estudantes. Isso passa a ser um problema de acoplamento e de confusão de papéis dentro da arquitetura. E por que isso é um problema? Bom, esse tipo de abordagem traz vários problemas. Primeiro, quebra o princípio da responsabilidade única, porque o controller de disciplina começa a assumir também tarefas relacionadas a estudantes. Segundo, aumenta o acoplamento, ou seja, uma parte do sistema ele começa a depender demais da outra, o que dificulta a manutenção e a evolução do código. E terceiro, ele fere o encapsulamento da lógica de negócio, já que o controller está acessando diretamente regras que deveriam estar protegidas dentro da camada de serviços. Então, e para resolver isso, o ideal é que cada parte do sistema cuide só e apenas do que é sua área, ou seja, do que é sua responsabilidade. No caso, o Subject Control ele deve tratar apenas de coisas relacionadas a disciplinas e não de estudantes, porque não é sua responsabilidade. Se for preciso fazer uma ação que envolva as duas entidades, tipo matricular um aluno em uma disciplina, o mais certo é o quê? É criar um serviço e que nesse serviço ele seja específico, seja criado especificamente para isso, né? E um exemplo básico também poderia ser um Subject Student Service, que ficaria responsável por essa lógica e também, como eu posso dizer, por usuarizar, né, os serviços das duas entidades, seja ela Subject Service e Estudante Service. Com isso, o controle ele iria chamar só o serviço intermediário, só o que necessário, e não precisaria se enroscar, por exemplo, com outros controles, nem validar outras chamadas. E por fim, organizando dessa forma como eu falei anteriormente, a gente consegue manter o sistema mais limpo, mais fácil de entender e mais tranquilo de se manter, né? Cada parte faz só o que cabe a ela, sem misturar funções, porque é o ideal. Então fica a dica: controle não deve acessar outro controle, seguindo o fluxo da lógica, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente ela garante um código mais coeso, menos acoplado e mais profissional. Então, gente, valeu por acompanhar e muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.